Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, turma, tudo bem? Bom, então nesta videoaula vamos dar sequência aos nossos estudos, falar de fotossíntese e fototropismo, tudo bem? Bom, como a gente já disse, né? Por que o girassol chama girassol? Pensaram a respeito? O que é fototropismo, tá? Podem acompanhar então na página 101 do livro de vocês, tá? Do nosso livro, para a gente entender o que é esse fototropismo. Bom, pessoal, de início de conversa, é importante a gente falar desse processo que se chama fotossíntese. Ele é muito comum e é natural, ou seja, um fenômeno natural é aquele fenômeno que ocorre na natureza sem intervenção humana. Não é um fenômeno antrópico, tá? Lembram, poluição antrópica é a poluição provocada pelo homem. Um fenômeno antrópico, uma ação ligada ao homem. Um fenômeno natural é um fenômeno que ocorre naturalmente na natureza. Aprendam a relacionar sempre a palavrinha antrópica com as ações humanas. Isso é um conceito muito importante, tá bom? Se você não anotou, se você não sabe, anote aí, porque nós vamos falar muito sobre isso. Então tá, a fotossíntese transforma a energia solar em energia química, tá? Uma energia solar transformando em energia química com a utilização da última para a realização da síntese, da energia química para síntese, ou seja, produção de compostos orgânicos, como açúcar, a partir do dióxido de carbono e água. Resumindo essa frase toda aí, as plantas elas necessitam aí da luz solar, tá? E do CO2 para fazer o alimento, para fazer o alimento dela. Por isso que elas são chamadas de produtoras, né? Ou seres fotossintetizantes, tá? Renan, o que isso tem a ver com a nossa aula? A gente está falando de luz, né? Cor, sim. Vejam só a fotossíntese aqui. De que ela precisa mesmo? Energia solar, tá? Então, a energia solar, né? A luz solar interferindo aí num processo natural, tá bom? Através da luz solar, as plantas fazem a fotossíntese e liberam CO2, além de fazer o alimento dela. Como que ocorre? Ela é um processo realizado por organismos autotróficos. Pessoal, são os nomes um pouquinho difíceis, tá? Mas não preocupa não, porque ao pouco vocês vão acostumando com os conceitos, tá? O que é um organismo autotrófico? Ou um organismo autótrofo? Tá? Pode anotar aí, de curiosidade. Organismos autotróficos ou organismos autótrofos. São organismos, seres vivos, que têm a capacidade de fazer fotossíntese. Ou organismos produtores. Então veja só, 3 conceitos que se remetem à mesma coisa. Autotróficos, produtores e organismos fotossintetizantes. Tá bom? Como as plantas. E existem as algas também que têm essa capacidade. E alguns procariontes. Procariontes são algumas bactérias, tá? Elas retiram a luz solar, transformam em energia química e produzem os compostos orgânicos, que é o carboidrato ou açúcar aí, tá? A famosa glicose. E a partir de água e dióxido de carbono. Ao final do processo, o oxigênio é liberado no ambiente para quem respirar? Para você, para eu, para os animais respirarem. Então a planta, pessoal, ela tem que estar sempre procurando luz, porque ela precisa fazer fotossíntese, tá? Então, onde que tiver luz, tá? Ela vai estar procurando, porque ela necessita de luz, tá? Necessita de luz, de água, mas principalmente de luz solar, não luz natural, como as lâmpadas, né? Lamparinas, isqueiros, luz natural que é o sol. Prestem atenção nisso. As plantas sempre procuram por luz
para fazer a fotossíntese? Provavelmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de plantar, tá? Pessoal, se a gente pega uma semente de feijão, uma semente de girassol, qualquer semente que seja, coloca ela na terra e deixa ela em um ambiente sem disponibilidade de luz, ou seja, que a luz solar, a luz natural não bate, ela não vai nascer, tá? Ela não se desenvolve. Mas se você deixa ela lá por uns 5 dias, ela não nasce. Tem certeza que se você levar ela para um ambiente aberto, onde ela vai receber a luz solar, não precisa nem de receber ela diretamente, tá? Você pode colocar ela um pouquinho na sombra, mas de modo que ela não esteja totalmente fechada. Ela receba a luz solar de forma indireta. Ela vai nascer, porque entrou luz. Nós estamos estudando a luz e a sua relação com os seres vivos, não é mesmo? Então, esse é o processo de fotossíntese. Já que as plantas fazem fotossíntese, o que elas têm que fazer? Ficar procurando luz, tá? Aí uma imagenzinha representando o que é fotossíntese, tá, pessoal? Isso aqui é uma estrutura que está presente nos vegetais, no corpo das plantas, na estrutura das plantas, nas folhas, em algumas espécies, no caule, em que vai ocorrer o processo de fotossíntese. Então, eles recebem, a estrutura recebe a luz solar, o dióxido de carbono, a água, e consegue produzir o oxigênio e o açúcar. Muito interessante, tá, pessoal? Muito massa. E como que chama esse movimento, então, que a planta vai crescer para procurar a luz aí? Bom, tropismo é o nome dado ao crescimento de uma planta orientado por um estímulo externo, tá? Então a planta ela se desenvolve. Isso pode ser observado, por exemplo, em plantas que crescem em direção à luz. Esse tipo específico de tropismo é chamado de fototropismo. O que é tropismo? Desenvolvimento, crescimento. O que é fototropismo? O crescimento em direção à luz. E as plantas fazem isso, pessoal. É difícil da gente ver, pois é um processo muito lento, tá? Mas elas fazem isso e eu vou provar para vocês hoje. Então, tropismo, movimento, foto, que é luz. Lembram? Foto, luz. Movimento em direção à luz. Pode ser demonstrado experimentalmente de maneira bastante simples. A realizar a experiência, né? Para realizar uma experiência, é só colocar uma planta em um crescimento dentro de uma caixa, fazer um pequeno furo dentro da caixa, e o que vai entrar no furo? Uma luz. Com o tempo, você perceberá que a planta crescerá em direção à região iluminada. Então, vejam que interessante, pessoal. Fototropismo é esse movimento, crescimento que as plantas vão desenvolver procurando luz. Elas procuram luz, tá? Porque é somente com a luz que elas conseguem fazer fotossíntese. Então, vejam só, né? Nessa imagem aqui, provavelmente a semente foi colocada aqui, tá? No meio do vasinho. Por que ela não cresceu aqui? Porque provavelmente, né, a luz solar está batendo mais nessa região. Então ela cresceu, o mais próximo possível, onde tem mais disponibilidade de luz, tá? Por que ela não cresceu para cá? Ora, a luz está vindo de cá, né? Então eu vou crescer para cá, onde está tendo mais intensidade de luz. Isso é chamado de fototropismo, pessoal. Muito interessante, beleza? Movimento realizado pelas plantas. O crescimento das plantas, o desenvolvimento, né? Ele também pode ser orientado pela gravidade. É uma curiosidade. A gravidade, a força gravitacional. Geralmente as raízes crescem em direção ao centro da Terra, óbvio, né? Enquanto o caule vai crescer no sentido contrário. Essa forma de tropismo, tá? Tropismo é crescimento, desenvolvimento. Esse tipo de tropismo pode ser conhecido como gravitropismo ou geotropismo, mas existe também o fototropismo, que é o que a gente está abordando aqui na nossa videoaula, tá? Com mais atenção.
Mas existe então o gravitropismo, tá? Então lembre-se sempre, tropismo, crescimento, desenvolvimento, fototropismo em direção à luz, e o gravitropismo aí é o crescimento das raízes, né? E a força gravitacional mantendo aí as plantas, tá? Bom, então, para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar dois vídeos bem curtinhos aqui, rapidamente. Vamos então para o primeiro vídeo. Ambiente com sombra, ambiente com luz, tá? Vejam que interessante. Vejam, pessoal, que nesta imagem as folhas estavam viradas para a direita. Eles emitiram uma luz natural da esquerda, né? E elas começaram a virar. Reparam que isso acontece várias vezes durante o vídeo, tá? Eles fazem de propósito para, de fato, mostrar o tropismo, que nesse caso é chamado de fototropismo. Olha, este é muito legal, a luz, né, solar vindo daqui, não é mesmo? Somente daqui. O que está acontecendo? Todas viradas. Olha só que interessante, pessoal. Todas direcionadas para a fonte de luz. Muito interessante, tá? Vamos então para o segundo vídeo, mostrando também o fototropismo. Reparem que neste vídeo, ora eles emitem uma luz para a direita, ora para a esquerda, e depois eles vão colocar em cima. Então se assemelha muito com uma dança, né? Tem pessoas que dizem que são a dança das plantas, né? Em busca da luz da luz. Tá muito legal, turma. Reparam que nesta última aí, ó,
eles emitiram uma luz visto de cima, todas estavam viradas para a esquerda, não é mesmo? Veio a luz de cima, vejam que surpreendente. Muito legal, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Aí está o link, tá? São vídeos abertos no YouTube, vocês podem ir assistir novamente, não há problema nenhum, tá bom? Vocês vão fazer então também, né, essa experiência em casa. Muito simples de fazer, tá, pessoal? Como nos vídeos, vocês podem escolher sementes de feijão, tá? Quem tiver algodão em casa também, o pé de algodão mesmo, tá? Não o algodão. A muda de algodão podem pegar as sementes, porque as sementes de algodão também se desenvolvem rápido, tá? Utilize uma caixa de papelão, tá? Façam pequenos cortes, vocês podem escolher um corte na parte superior, né, da caixa. Dentro, você vai colocar uma mudinha, tá? Pode ser de feijão, que ela se desenvolve mais rápido, né? Com um pouquinho de terra e esperar para ver como que ela vai se desenvolver, beleza? Todas as orientações estão lá na página 102, não deixem de fazer. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.